brasileiro reserva uma preocupação para o sojicultor. Nas últimas safras, a ferrugem asiática tem aparecido com mais frequência nesta época do ano, mas desta vez parece avançar com mais velocidade. Os produtores apostam que a doença tem ganhado espaço por causa das chuvas espaçadas e não regulares, e também mais volumosas e quase que diárias em áreas produtoras. Agora a expectativa é se livrar o quanto antes, já que pode comprometer mais de 60% da lavoura. Quem estuda o assunto diz que algumas regiões ainda estão na fase de enchimento de grãos, o que reduz os danos. Só que é bom prevenir antes que o plantio atinja o estágio vegetativo, de floração, por exemplo. Vou chamar a pesquisadora da Embrapa Soja, Cláudia Godoy, para explicar o que o agricultor pode fazer ao detectar a ferrugem asiática na plantação. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite. Pois é, né, a situação que realmente deixa o produtor apreensivo, né? Parece que em 9 estados já há sinais da presença da ferrugem asiática, parece que mais localizadas ali na região sul, né? A senhora pode explicar melhor. Sim, hoje a gente já encontra a ferrugem na maioria das regiões produtoras, né? Mas muitas das regiões já estão com a soja bastante avançada, né? Na fase de enchimento de grãos, né? Onde ela compromete menos a produtividade. Embora ainda tenha bastante área ainda formando vagem, áreas no florescimento, que é onde a ferrugem pode causar maior dano, né? Mas a gente agora passou para 10 estados, né? A Bahia acabou de relatar também a presença, né? Então a gente vê que o fungo já está presente na maioria das regiões. Certo. Antes do Francisco comentar sobre a condição climática nessas áreas, Francisco, se me permite, Cláudia, seria o caso de já entrar com os fungicidas ou devido às chuvas ele vai perder a eficiência? Bem, na verdade, o produtor já entrou com os fungicidas, né? A ferrugem não é a única doença da soja, né? E hoje ela tem entrado de forma mais tardia, mas os produtores eles vêm fazendo aplicação para controle de outras doenças, né? Controle das manchas foliares, do mofo branco, oídio, né? Então essa a safra está com chuvas bem distribuídas, vem favorecendo as outras doenças também, e o produtor já vem fazendo o controle então das outras doenças, que ajuda também a reduzir os problemas com a ferrugem. Pois é, né, Francisco? E como é que está a situação aí no país? Essa questão dessa ferrugem, ela também foi... Tem alguma pesquisa se ela foi derivada do lado do Paraguai também? Porque o Paraguai estava com a alta irregularidade das chuvas, né, com a precipitação e temperaturas mais elevadas também nos últimos meses, e também está a perda bem significativa da soja lá também. E outra pergunta, já tem atingido também aqui para o lado do Mato Grosso e para o lado do Goiás também, não? A ferrugem, ela gosta de chuvas bem distribuídas, né? A gente tem, no período da entre-safra, o vazio sanitário que reduz o inóculo da doença, e daí, à medida que a soja vai se desenvolvendo, vai criando, você tem umidade, chuva bem distribuída, o fungo sempre aparece, né? Quando você tem condições com chuvas não tão frequentes, a doença, ela tende a reduzir. Então, em Goiás também já foi observada, né? Então, essas regiões que estão com chuvas mais frequentes, que já estão com a soja já fechada, né? São as regiões onde a gente tem observado a doença, né? Mas o problema é sempre para os plantios mais tardios, porque no Mato Grosso a gente já tem muita área sendo colhida, né? Então o dano acaba sendo praticamente zero, né? A gente chama de escape, né? Então essas áreas acabam escapando da doença, né? O problema é sempre aqueles estados que estão com a soja mais atrasada. E assim, Cláudia, a atuação dessa praga realmente, ela costuma até ser agressiva em algumas situações, comprometendo bastante o plantio e colocando aí o produtor numa má situação, né? Sim, então, como eu falei, a gente tem outras doenças que aparecem na soja, né, mas nenhuma é tão severa como a ferrugem. Então, no Mato Grosso a gente teve muita mancha-alvo esse ano também em função das chuvas, né, mas ela não é uma doença que tem um potencial de redução de produtividade tão alto como a ferrugem. A ferrugem, a hora que ela entra, ela desfolha rapidamente, né, e pode aí reduzir produtividade se não for feito o controle de forma correta. Pois é, de acordo com o levantamento, Francisco, diferentemente, a doutora Cláudia pode confirmar, há um processo maior, né? Parece que nas vezes passadas os relatos se concentravam em 50, 60 lugares, agora já passou das 100 propriedades com identificação da doença, né?
Esse relato, na verdade, ele é bem subestimado, né? Porque o que a gente faz é relatar ao município, né, a primeira ocorrência, para que o produtor fique alerta e saiba que a doença está presente, porque o fungo ele se dissemina pelo vento, né? Então, para ele tomar mais cuidado. Mas os números, na verdade, eles são bem subestimados. E o que acontece quando a gente compara com a safra passada, né? Os 2 foram anos onde a gente teve uma influência da Laninha. Na safra passada, a soja ela não foi bem na região sul, no Mato Grosso do Sul, em função das poucas chuvas, né? Agora, esse ano, apesar de ser Laninha também, a gente já vê chuvas mais frequentes, né? Com exceção do Rio Grande do Sul, o que favorece bastante a doença, né? Então, a gente está numa situação de normalidade para a soja, uma situação bastante favorável para a cultura da soja e também favorecendo, então, as doenças. Aí, quando o agricultor que ele faz as aplicações, se tiver a vizinhança de outra fazenda que não fizer, então, mesmo aquele fazenda que faz a aplicação, ele está sujeito a receber também, porque há uma derivação do vento com essa praga, né? Sim, o esporo se dissemina pelo vento, né? E o grande problema agora é que quando a soja entra na fase de colheita, o residual dos produtos acaba. Então, você tem um aumento muito grande de inóculo da doença que vai se disseminando para as outras lavouras, né? Que estão mais atrasadas. Então, o grande problema agora na colheita é que o residual vai acabando dos fungicidas, isso gera uma quantidade de esporos muito grande e isso vai ser espalhado pelo vento. Então, na verdade, os produtores têm que proteger as lavouras para evitar, então, redução de produtividade com a doença. Tirando uma dúvida aqui, que a gente estava conversando antes de entrar no ar, Mato Grosso do Sul acaba sendo prejudicado, ou pelo menos atingida com a ferrugem, parece que vindo esses ventos justamente de fora do país, né? Paraguai, talvez? O pessoal do Paraguai não gosta que fale isso, mas na verdade o Paraguai também tem um vazio sanitário, mas eles iniciam o plantio antes do Brasil. Então a soja deles sempre está mais avançada, né? Então a gente não tem borda, né? Então a gente pode ter um inóculo vindo lá do Paraguai, né? Mas o Paraguai também tem feito um bom controle da ferrugem, né? Mas a soja deles sempre está mais avançada em relação à soja da divisa do Brasil, né? Então a gente pode ter uma influência do inóculo do Paraguai. E Bolívia também, lá para o Mato Grosso, né? Mas geralmente esse surto ele vem de sul para o centro do Brasil, né? Geralmente ocorre assim, né? Sim, a gente tem sempre, são os estados que plantam antes, né? O Mato Grosso tem várias regiões que escapam da ferrugem, né? A região lá, o Médio Norte, tem um escape muito grande por causa dos cultivares precoces, de plantar cedo. Mas, quando a ferrugem aparece, eles já estão colhendo. Mas no sul, a gente tem muito plantio tardio por causa do trigo, né? Então acaba tendo uma pressão maior da ferrugem nessas áreas. Eu citei aqui o Paraguai, me perdoem os paraguaios, mas é porque os estudos apontam, né, um certo volume realmente devido a essa fronteira. Mas vem cá, doutora Cláudia, é possível que isso consiga, através da Embrapa, né, com bons estudos de tecnologia, ir modificando para que fique mais resistente a essa praga? Bem, já existem cultivares com gene de resistência à ferrugem, né? Não só da Embrapa, como outros programas de melhoramento também. Esses materiais, muitas vezes, eles são usados no fechamento do plantio, porque é onde você tem uma maior pressão da doença. Mas eles não dispensam a utilização de fungicida, porque o fungo ele tem uma variabilidade grande e ele pode quebrar essa resistência, né? Mas a associação do fungicida com a cultivar resistente é a melhor estratégia para aqueles produtores que plantam mais tarde, né? Para evitar, então, a redução de produtividade. Tá certo. Eu quero agradecer, então, a pesquisadora Cláudia Godoy, que é da Embrapa Soja, por trazer essas orientações e informações importantes para que a ferrugem asiática passe longe aí da lavoura e não prejudique tanto o agricultor. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, Fábio. Aí, Francisco.